irmãos, Deus continue abençoando cada um. Estamos iniciando mais um programa, Momento de Conversa, e dessa feita hoje nós temos a ilustre presença do irmão Gabriel Colombo, né, que nos aceitou o convite para compartilhar um pouco da sua história, suas experiências, dê a sua saudação. Deus abençoe, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco. Amém. Eu que agradeço pelo convite, de estarmos aqui, podemos compartilhar um pouco de nossa história, né? Creio que para edificação, né, do corpo dos jovens, da igreja, estarmos aqui para compartilhar nossas ideias, que Deus ajude a cada um que está ouvindo neste momento. O intuito desse programa, né, é ajudar principalmente os jovens, né, que passam por essa fase, e também creio que ajudar os irmãos. Né? Então, eu gostaria, para começar nessa entrevista, perguntar como foi o irmão já nasceu no Evangelho. Eu já nasci no Evangelho, já, irmão. Meus pais, meu pai é líder de cântico, ele é aqui da ONA, né? Minha mãe era uma irmã da igreja. E aí eu sempre nasci debaixo da tutela da igreja, vamos dizer assim. E como foi o período da infância, né? O irmão nasceu em Aquidauana, o irmão morou ali no período de infância. Eu nasci em Aquidauana, né? Morei cerca de 18 anos em Aquidauana. Né? A gente chama ali da terra quente ali, né? O povo que vai lá não gosta de voltar lá de novo. Até nós que saímos de Aquidauana, às vezes não gostam de voltar de novo. Mas ela é uma cidade muito boa, ali, uns irmãos amáveis que tem ali. Uma igreja muito boa, e eu nasci naquele companheirismo. Uma igreja bem pequena, mas muito temente a Deus. Então, depois veio a fase da juventude, né? Como que foi a juventude? E o irmão enfrentou os desafios, né? A gente sabe que todo jovem, quando ele chega a uma certa idade, no círculo escolar, quer ter amizade, se enturmar com os colegas. Como foi essa fase da adolescência ali, entre a adolescência e a juventude? Lucas, essa pergunta é até um pouco engraçada certas vezes. Eu, aqui da ONA, eu morava lá. E o irmão Lucas Nascimento também morava lá. E a gente estava na mesma escola junto, na época dessa adolescência para a juventude, né? E assim, neste tempo, o irmão Lucas ele teve uma experiência primeiro do que eu, espiritual. Então ele era um rapaz, vamos dizer assim, um verdadeiro cristão na escola. E eu sempre fui um rapaz de várias amizades, né? É uma coisa que a gente até brinca às vezes entre eu e ele. Eu não tinha essa aproximação da palavra quanto ele tinha. Tanto que na escola eu deixava um pouco ele de lado para mim ter várias amizades. Eu tinha muitas amizades, um círculo muito grande de amizade. E ele até brinca hoje, nós brincamos, que ele fala, o Rolão me deixava de lado, o Rolão não conversava comigo, me abandonava, deixava sozinho. Né? Quem para ouvir o irmão Lucas ali. Então assim, a minha fase nesse tempo, eu tocava na igreja, eu sempre fui baterista, né? Tocava instrumento de bateria na igreja, toquei por 10, 12 anos, não me falha a memória. Mas eu tenho uma experiência mesmo que mudasse a minha vida, eu não tinha tido ainda. Então a gente vive naquela fase da vergonha, né? Que se a pessoa pergunta se você é cristão, você não sou, né? Hoje talvez nem tanto, porque hoje se popularizou o termo de crente. Né? Hoje todo mundo é crente, todo mundo serve, mas naquele tempo, talvez um tempo atrás, tinha umas certas brincadeiras, umas certas constrangimento que existia quando você falava que era cristão, né? E eu às vezes não admitia me falar que era cristão, mas eu sempre estava na igreja, ali tocando. Enquanto meu irmão aprendeu a tocar? Eu aprendi muito cedo, eu aprendi acho que eu não vou lembrar a idade, se é mais 5, 6 anos por aí.
Toquei, acho que um pouco mais novo ainda, porque eu toquei cerca de 10 anos, né? Até toquei bateria e violão. Os instrumentos que eu sei tocar. E nessa fase, né, tocando ali, o senhor hoje é pregador, né? Exerce a função do Ministério da Palavra. Como foi descoberto esse dom, né, de pregar, de ministrar a palavra? Então, Lucas, a gente já estava conversando agora ali, né? Em relação a isso. Eu, assim, eu sempre tive esses cargos na igreja. Eu sempre ocupei desde pequeno, meu pai sempre me tentou me colocar nesses cargos para trabalhar na igreja. E assim, pregar, eu nunca tive, vamos dizer assim, eu vou subir lá e pregar, entendeu? Mas até havia no tempo de nossas crianças, eu descobri esse dom, quando nós reunimos para brincar ali, várias crianças, sei se o irmão teve as brincadeiras, né, quando era criança, e reunia eu, meus primos, algumas pessoas da igreja, e eu sempre queria ser o pregador. Né? Mas eu nunca, pregar na igreja, nunca preguei. Mas aí eu sempre queria ser o pregador e até sonhava várias vezes, tive vários sonhos pregando. Né? Às vezes eu deitava para dormir durante a noite. E antes de eu dormir eu me imaginava pequeno, né? Uma criança pequena, eu me imaginava diante da plataforma pregando. Né? E quando a gente pensa, aquilo atrai a atmosfera. Né? E a atmosfera ficava tão boa que você não queria mais parar de pensar naquilo ali. E foi se passando o tempo, e eu tocando, eu contei agora há pouco na escola como é que vivia. Eu aproximei muito do irmão Lucas neste tempo. E creio que foi aos 14 anos de idade, um poucos anos, o pastor Ronaldo me chamou para dar uma palavra. Diferente da igreja, que dá uma igreja pequena. E quando eu subi lá, minha perna tremia mais que vara verde. Né? Sim, na primeira vez. Tremia mais que vara verde e assim. Mas eu dei uma palavra ali. Eu não me recordo sobre o que eu falei agora. E daquele dia em diante a minha vida, vamos dizer assim, mudou. Eu digo porque logo depois o Lucas começou um trabalho com a mocidade ali. E ele precisou ir embora. E foi o tempo em que eu tive a minha experiência. Eu aproximei dos jovens, eu tornei líder da mocidade aqui da Ana ali, por volta dos 14 anos de idade. Muito cedo, e todo mundo da mesma faixa etária de idade minha. Eu me tornei líder dos jovens ali. E quando eu me tornei líder, eu me senti na responsabilidade de buscar algo para apresentar aos jovens. Porque quando você está de frente de um cargo, você tem que sempre procurar aprimorar aquilo que você está fazendo. Não é em qualquer lugar que você está, é assim. E foi o tempo que eu consegui me aproximar mais de Deus, foi neste tempo. Né? Que agora eu tinha, não só pelo fato de pregar, mas porque eu queria entender certas coisas. Você olha para a Bíblia, você vê tantos mistérios se abrindo, vários pregadores pregando várias coisas. Eu queria entender aquilo profundamente. Foi o tempo que eu tive uma experiência, eu fui para o monte, eu vivia em cima do monte, 3, 4 dias, acampado em cima do monte, orando, jejuando. Isso na adolescência. Né? E dali em diante eu nunca mais, assim, sempre tive mais voltado para essa parte do ministério. Eu liderei a mocidade por volta de 4, 5 anos, até eu vim embora para Campo Grande. Né? E acho que eu lembro até do encontro 2016 que a gente organizou ali. Foi o primeiro culto que eu preguei. Né? Muito, assim, de grande extensão naquele tempo ali. Nesse tempo eu estava em cima do monte, com o irmão Samuel até, né? Com o pastor Samuel. E nós, quando ele ia para aqui, nós dois já subi para o monte e ficava lá em cima. Várias vezes, lendo, orando, muitas experiências muito boas. E uma dessas manhãs nós tínhamos passado a noite orando, nós estávamos lendo por volta das 8 horas da manhã e falou assim, irmão Gabriel, no encontro que vai ter agora, eu não vou escalar ninguém para pregar, nós vamos orar a respeito disso. E aí passou uns 2, 3 dias depois, ele me chamou de novo mais perto do encontro, né? Ele falou assim, eu senti de colocar o irmão para pregar no encontro. E aí foi quando Deus colocou nós para pregarmos ali, nós pregamos, foi uma benção. E de lá para cá nós temos estado ao lado do ministério, né, ajudando. Quando você começou a pregar, com certeza não deixou, né, o ofício, o cargo da bateria, né? Eu deixei assim, a bateria, justamente nesse tempo aí, eu parei de tocar instrumento na igreja, mas sempre estava ali auxiliando. Como a igreja é pequena, você sempre tem várias funções, não adianta você querer fugir.
Então, às vezes eu estava no som, às vezes eu estava no violão, às vezes estava tocando bateria. Mas quando houve o despertar dessa pregação, inclusive teve até alguns contratempos que eu vi aqui da UANA, em relação ao irmão que estava à frente da obra aqui da UANA, né? E aí ficou sem ninguém para pregar. E aí eu, muito novo, às vezes tinha que ocupar cargos lá de pregação diante da igreja, né? Então tinha, em Aquidauana ela tem culto quase todos os dias em Aquidauana. Então às vezes a gente tinha que pregar na casa de uma irmã numa terça, na casa de um outro irmão na quarta. Na quinta-feira tinha culto na igreja, na sexta-feira às vezes nós íamos para algum outro lugar, no sábado tinha culto na mocidade. Domingo de manhã às vezes tinha escola, né? Domingo à noite também. Fora os pontos evangelistas, nós atendia a Aldeia, Limão Verde, em Anastácio também, né? Nós íamos atender. E na Redondeza ali também. Então, foi muito assim, trabalho, né? Foi muito trabalho. O dom foi bem moldado, bem usado. Graças a Deus. E na época, assim, tinha poucas pessoas, né? Muito poucas pessoas. Ia aqui, vários obreiros iam daqui pra lá. Mas tinha semana que, às vezes, devido ao trabalho de cada um, não tinha como ninguém descer pra lá. Então, nós tínhamos que trabalhar com quem estava lá, né? E às vezes descemos daqui pra cá e nós era enviado ali na Redondeza, nós trabalhamos na Redondeza ali em Neuac, como o Elivelto, o pastor Arnaldo ali. Então, a gente sempre teve essa proximidade ali de trabalhar. Então, devido a isso, eu não podia ter o tempo de tocar. Eu não tinha tempo para ensaiar, não tinha tempo para estar na igreja. Os dias de ensaio lá em Aquidauana, eu geralmente estava em algum outro ponto pregando. E um conselho para os jovens que são pregadores e que ocupam algum cargo na igreja, como o conselho irmão daria para esses. Lucas, hoje assim, hoje eu sempre vejo uma questão, inclusive assim, eu não generalizo, mas eu olho como é que está a condição ao redor nosso. Várias pessoas, elas querem ocupar cargos, elas querem ocupar ofícios dentro da igreja, querem ser pregadores, tocarem, ocupar. Mas eu estava lendo a mensagem do profeta e é algo que tem mudado um pouco minha visão em relação a isso, que é que, principalmente na questão de pregador, o profeta diz assim, que você precisa viver um sermão e pregar uma vida. Então, às vezes, nem sempre o que você vai falar vai condizer com as suas ações. Então, assim, um conselho que eu dou para qualquer um que estiver ocupando o cargo. Porque mesmo que você não tenha o dom de subir sobre a plataforma, o dom de pregar alguém, mas a sua vida também é uma pregação. Você seja tocando, você seja cantando, você seja pregando, né? Ou qualquer outra função que você esteja ocupando dentro da igreja, as pessoas precisam ver na sua vida que Deus está ali. E a maneira de você conseguir isso é você lendo, é você jejuando, né? Porque ninguém consegue subir, pregar ou falar, ocupar algo sem que Deus não esteja por trás daquilo. Porque senão aquilo é uma obra em vão. É um ensino que parte. Isso, entendeu? É uma obra ali, um serviço de tolo, como a gente fala. A pessoa está aí trabalhando, está lutando, mas a vida não está condizendo com as atitudes. Então, se eu fosse deixar um conselho aqui, é que procurem. Né? Procure ter essa aproximação com Deus. Procure ter, nem sempre pelo ofício, mas pela sua própria vida mesmo. Porque você é julgado também pelas suas palavras que você fala. Você é julgado pelas suas ações que você faz. E quando você talvez for evangelizar alguém, tentar conquistar alguém para o evangelho, as pessoas precisam ver primeiro Cristo em você, né? E as suas palavras vêm depois. E quais coisas te animam, né? A gente sempre passa por um momento difícil, né? Lutas, provas, às vezes. Quando a gente passa por esse momento, esse irmão tem algo que o irmão lembra que te dá coragem para continuar, para ser forte nas lutas, assim, que te anima? Lucas, em primeiro lugar, o que anima nós é saber que é uma promessa para nós. Né? Nós continuamos caminhando. Mas, pessoalmente, o que me anima, o que me estimula, é porque eu quase parti já, né? Quando eu era bem pequeno, minha mãe conta essa história. E assim, não que isso sirva de alguma coisa, mas é que, através do propósito que ela fez com Deus, eu voltei à vida.
Entendeu? Então de lá para cá aquilo tem sido para mim como um marco. Porque se Deus me quis aqui na Terra, é para mim cumprir algum propósito. Né? Porque ninguém passa pela Terra em vão. Ninguém está aqui pela Terra em vão. Então, o que me anima é que minha vida seja um propósito nas mãos de Deus. Para abençoar, para ajudar, né, no que eu puder, para aconselhar quem eu puder aconselhar. É manter sempre de cabeça erguida pelo que Deus fez por mim. Amém. Né? Muito especial. E qual a citação favorita que eu tenho? Seja da Bíblia ou da mensagem, isso é um marco. Como o irmão Breno diz, é um absoluto, seu poste para uma razão. Na mensagem tem várias, né? sempre tem várias, assim, nunca dá para especificar, olha essa. Mas na mensagem, eu acabei de falar para o irmão agora, uma frase que eu dava em relação que eu falei agora no comentário passado. Assim, né? Viva, através da mensagem, acho que se for o terceiro mesmo, se não fala a memória. Ele diz assim: viva um sermão que o preguinho vendeu. Você precisa mostrar que Cristo está habitando em você. E na Bíblia, uma citação que eu gosto é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, independente das situações que nós estejamos passando. Tem hora que você olha ao seu redor, você não vê solução nenhuma, não vê como sair daquilo, né? Que nem várias vezes. Eu creio que no tempo que nós estamos vivendo, a gente tem que olhar para isso como um sinal que um presente para Deus fez para nós. Porque tem hora que a gente olha ao nosso redor, está tudo escuro, está tudo tenebroso, parece que cerrou o céu, né, que a terra não está dando fruto, que você está caminhando, está batendo, como tu acabou de dizer, batendo um sino ali, sabe? Então, não sei se você já bateu em pedra, mas quando você pega uma marreta, você bate na pedra, aquilo não dói tudo sua mão, mas a pedra parece que nem mexeu. E você pode bater umas 3, 4 vezes seguidas ali, e aquilo nem... E tem hora que a nossa vida é desse jeito. Então, aí você começa às vezes até a questionar a Deus o porquê daquilo, por que certas situações têm acontecido. Então, o que me consola, o que me guarda muito dentro da Bíblia, tem sido essa. Isso. E qual é a parte mais difícil do homem ser cristão nesse tempo? Essa parte aí, de ser um jovem, como eu acabei de falar por nós, assim, agora há pouco, a questão da minha experiência que eu tive. A gente conseguia provar com o mundo, assim, de alguma forma, naquele tempo, por alguns escapes, né, que você era um cristão. Hoje em dia está muito comum, né, a palavra crente, o mundo, eu sou crente. Mas é muito mais fácil encontrar pessoas que são crentes do que quem não é crente. Eu sou crente, eu também sou católico, eu sou presbiteriano, eu sou de uma igreja ali, da igreja aqui, então todo mundo tem no que crer. Então os jovens também, eles sabem que eles creem em algo, eles conhecem, sabem da dedicação que tem a mensagem, o propósito que tem a mensagem na terra. E a parte mais difícil, às vezes, é conseguir expressar isso no mundo em que todo mundo acha que sabe as coisas. Entendeu? Todo mundo conhece, todo mundo entende, todo mundo palpita, né? Todo mundo fala, eu acho que é assim, é daquele jeito. Então, é uma parte muito difícil. Você tem um diferencial mesmo dentro de você. Aí é o que nós falamos, da vida de Cristo dentro de você. Né? Porque aí as pessoas te conhecem, realmente esse é cristão. Realmente esse jovem tem uma conduta de cristão. Não envergonhando. Na hora que você precisa provar que você é um jovem e é temente a Deus, coloca a Deus em sua vida como prioridade, se você não deixar o conselho ao jovem, deixar ele como ter Deus em prioridade, as pessoas, quando você começa a colocar Deus como prioridade na sua vida, as pessoas começam a ver que você é um tipo de cristãos de verdade. O profeta até diz que ser crente não quer dizer um voto na igreja, ou apenas uma fachada na frente da igreja, eu sou crente, não. Mas é a sua vida condizer com a palavra. Para nós encerrar, né? Não falo do programa. Qual o conselho que o humano poderia compartilhar envolvido? Deixa uma palavra. Se
dia, jovem, todos os ouvintes jovens, os irmãos. Acho que eu poderia usar essa última frase que eu falei, né? Ter Deus como prioridade em nossas vidas, porque muito tempo nós estamos vivendo, o profeta até diz na mensagem veiculando esse capitão, ele diz assim uma frase que me impactou muito. Ele fala assim: Deus ele permitiu que Satanás construísse uma igreja agora. Ele está tendo o êxito em construir o sonho. Já deve estar pronto o sonho, na verdade. E as pessoas, cada dia mais, elas têm entrado dentro do mundo espiritual, têm entrado dentro do sistema, se corrompido do sistema, sem perceber que estão se corrompendo. Porque elas começam a olhar a Bíblia com um modo intelectual, começam a olhar a Bíblia com um modo ideológico, teológico. Né? Porque isso, um grande erro de Eva foi ela ter saído de trás da palavra para tentar entender Deus melhor pela sua ideologia, pelo seu pensamento, razoamento. Então, assim, o conselho que eu poderia deixar é que procure ser o mais profundo possível dentro da palavra. Você cabe mesmo, você busca, você olha, porque o tempo que nós estamos vivendo vai requerer de cada um o quanto você tem comido da palavra. A gente está chegando à beira do colapso, no mundo, do boicote que está acontecendo. E o que vai sustentar a igreja, quer seja jovem, quer seja criança que já tem entendimento, quer seja adulto, o que vai sustentar nós é apenas Deus. O quanto nós temos se alimentado, o quanto nós temos digerido de Deus, o quanto nós temos não apenas ouvirmos pregadores aqui em cima da isso não nos coloca numa condição boa. É necessário, o profeta diz, nós termos uma experiência pessoal com Deus. E a experiência vem através de uma obediência ao Espírito Santo. Você precisa ser obediente, você precisa ter temor. E o que é ser obediente? Podemos até comparar com o que Paulo diz, é que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É você sair dos seus direitos ou dos seus pensamentos ali, de achar que aquilo é certo, tirar os cinco sentidos do Espírito, o arrazoamento, a imaginação, tirar esses sentidos e colocar apenas a fé naquilo. A fé na palavra, a fé no que você tem ouvido. E comer, sabe? Comer incansavelmente, ouvir hinos, porque as pessoas vão começar a sentir falta disso quando as coisas se fecharem de vez, as coisas cessarem. Aí muitas pessoas vão tentar correr atrás da palavra, mas vai ser tarde demais. As pessoas vão tentar se alimentar, mas vai ser tarde demais. Então a hora de nós alimentarmos é agora. A hora de nós buscarmos, de corrermos, de comermos, né? Não importarmos com amigos, com parentes, sabe? Porque não que você vai ser uma pessoa ruim, mas é você saber que a prioridade da sua vida é Deus. A prioridade da sua vida não é o seu amigo, não é a sua amiga, não é seu irmão, não é a sua família. E o profeta disse uma da já que a sua vida traz as pessoas para perto de você. E se você quiser que alguém seja salvo, pense que você não prega, mas se sua vida estiver correndo, por amor a você, Deus coloca aquela pessoa. Então, assim, não se preocupar com o que as pessoas dizem. Viver uma vida de sacrifício, uma vida rendida mesmo ao Espírito Santo. Que as pessoas até possam dizer algo de você, assoar de você, mas você sabe o caminho que você está trilhando. Como o profeta diz assim, durante a vida dele inteira, do ministério que ele teve, muitas coisas não entendiam. Mas aquela história que ele conta de quando Deus chega e fala assim, me lembrando a mim comigo, nós tentamos chegar a ponto de Deus ser, eu e Deus sermos íntimos, de chamar nós para uma caminhada. Não da maneira que o profeta foi. Talvez Deus tenha várias maneiras de trabalhar conosco. Mas estarmos tão íntimos de Deus a ponto de as pessoas não saberem se é Deus ou se é o Lucas caminhando, ou se é alguém caminhando. Mas Deus está ali, em plenitude na nossa vida. Esse é o conselho que eu deixo a todos que estão ouvindo este programa. Deus continue nos formando grande edificação. Creio que vai ajudar. Deus abençoe o irmão. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite e dê a sua saúde.
Mas eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, contribuindo de alguma maneira, porque o povo de Deus também, nós não vemos experiências cada um tem. Nós chegamos um por um nos centrais aqui no lugar que eu estou, cada um vai ter uma experiência de alguma forma, tanto irmão mais velho como até jovens, vão ter essa experiência que vão de alguma forma contribuir para o crescimento de alguma pessoa. Existem as pessoas que não, mas as pessoas que estão ouvindo agora que podem ser abençoadas de alguma forma. Eu espero que você de celular seja abençoado por Deus. Todas essas palavras dirigem ao coração do necessite que dirige, porque nada debaixo da terra é sem propósito, tudo tem um propósito. Nós estamos aqui, né, neste programa, gravando isso. De alguma maneira, Deus nos viu antes da fundação do mundo, para cumprir o propósito dele. Que Deus abençoe os irmãos, estudou sobre esse povo, dê o seu like, se inscrevam no canal, sobre graça, compartilhem com os irmãos,